Uma das principais coisas que eu comento muito por aqui é a respeito de literaturas de livros e como escolher a melhor literatura, aquela que realmente se adequa a você. E hoje eu decidi trazer um vídeo a respeito de indicações de literaturas que eu gosto, tanto para poder aprender física no nível médio, quanto começar a aprender física no nível superior. Vale lembrar que esse vídeo eu pretendo dividir em duas partes principais, onde essa primeira parte vai ser voltada para a física do ensino médio e o ciclo básico da graduação. O ciclo básico geral da graduação é aquele que representa os 2 primeiros anos do ensino superior em física. E é por meio deste vídeo que eu vou trazer algumas literaturas que eu utilizei para aprender física no ensino superior e algumas literaturas que eu indicaria para que os alunos do ensino médio tivessem o primeiro contato com a física. Vale lembrar que a literatura escolhida é aquela que melhor se adequa a você e conversa com você de uma forma dinâmica, de uma forma que você consegue aprender e tudo mais. Eu já falei isso outras vezes por aqui. Mas bem, eu gostaria também de dividir as literaturas que eu vou apresentar por aqui de forma que elas sejam classificadas por alguns níveis, vamos dizer dessa forma. Uma das primeiras literaturas que eu vou trazer é algo que apresenta um conteúdo mais introdutório. Também quero trazer um tipo de literatura que seja no nível mais intermediário, para aqueles alunos que já passaram da parte introdutória e estão se avançando para uma parte mais aprofundada do assunto. Uma outra literatura também que eu vou trazer é a literatura que eu considero avançada, onde essa parte avançada vai ser já para aquele aluno que tem uma boa familiaridade com as demonstrações matemáticas e também consegue entender um pouco mais a respeito de algumas técnicas matemáticas que está sendo abordada ali e alguma parte mais profunda do assunto no geral. Então, vamos começar pelas literaturas de nível médio. E para começar no nível introdutório, eu trouxe esse grandioso livro, o Física Conceitual, do Paul Dinwiddie. Eu gravei um vídeo recentemente falando sobre esse livro e abordei porque que eu acho que esse livro é uma boa literatura para iniciar-se no assunto de física. Eu acho que a construção literal do livro ela é muito boa, tem uma demonstração didática bem interessante, mas uma coisa bem importante a ser analisada é que ele tem um tratamento visual sobre o assunto de física bem contínuo. A gente consegue ver o assunto de física de uma forma visual, de uma forma muito simples. Além do mais, as definições matemáticas que ele traz a respeito do livro é de uma forma bem superficial, claro. Mas para um aluno que está introduzindo-se ao conceito de física, que está necessitando aprender física, mesmo que não tenha uma matemática muito rebuscada, esse livro ele é uma ótima porta de entrada, tendo em vista que ele define os conceitos físicos de uma forma mirabolantemente simples. E isso é que é importante. Às vezes a gente se prende muito às questões e técnicas matemáticas utilizadas para poder desenvolver os conteúdos da física, mas é muito importante a gente entender o conceito por trás daquele assunto. Não vou aprofundar muito a respeito desse livro, porque eu já gravei um vídeo a respeito dele e porque que eu acho importante a gente estudar esse livro e utilizar ele para entrar no início, a introdução nas áreas de física. Também já falei o porquê que eu recomendo ele para um nível introdutório à física. Para um nível intermediário em física, uma das melhores recomendações que eu tenho aqui é o Tópicos de Física, do Gaunter Newton e Hello. Enfim, não sei como se pronuncia corretamente o nome desse rapaz. Esse livro aqui, ele não é muito fácil de se conquistar, fisicamente falando, mas se você tiver disponibilidade para poder utilizar esses livros para você estudar para o seu ensino médio, eu recomendo bastante. Não só porque ele tem uma abordagem matemática um pouco superior, mas como ele traz problemas um pouco mais desafiadores. Além disso, as definições teóricas da física a respeito dele é muito interessante, porque ele consegue fazer uma boa abordagem das definições físicas de uma maneira que seja mais simples, de certa forma, mas ainda assim com um certo rigor definitivo geral para a física. Outra coisa também que ele faz bastante, e bem parecido com o livro do Paul, é a respeito das partes visuais dos conteúdos. A coleção do Tópicos de Física são divididas em 3 livros, onde o primeiro livro vai falar sobre mecânica, o segundo livro vai falar sobre ondulatória, termodinâmica, termometria no geral, e o terceiro livro vai falar sobre física moderna, eletricidade, magnetismo e análise dimensional. Eu acho muito importante o aluno que está no nível intermediário começar a utilizar esse livro,
porque ele tem algumas perguntas que são de vestibulares. Por exemplo, aqui a gente se deparou com a pergunta da UERJ, mas muitos alunos que estudam para concursos militares como ITA, IME, SPSEC, entre outros, utilizam também essa literatura para poder aprender. Não só porque ele tem uma boa definição matemática, mas sim por conta das questões dele, que são múltiplas, e é dividida por níveis, onde você tem as questões de nível 1, que é para introduzir um conceito maior à física, mas as questões de nível 2, algumas delas são realmente bem desafiadoras. E ainda assim tem as questões de nível 3, que a maioria, se não todas as questões, são voltadas para FUVEST, ITA, olha aqui, ó, ITA, FUVEST, e outras como o SPSEC ou até outros vestibulares que eram muito abordados antigamente. A maior parte das universidades hoje em dia aborda o Enem, mas ainda assim algumas universidades estaduais utilizam muito a parte de vestibulares próprios. Eu recomendo que um aluno que queira ter um aprofundamento maior na parte matemática e desenvolver um pouco mais o raciocínio lógico matemático, utilize esse livro para poder fazer esse tipo de demonstração e aplicar um pouco mais e explorar um pouco mais sua área matemática. Uma coisa bem interessante também sobre esse livro é que ele faz algumas demonstrações matemáticas para a gente conseguir entender algumas equações primordiais da física, mas claro que essas demonstrações não envolvem cálculo de nível superior, certo? A maior parte delas, se não todas, é muito difícil você encontrar alguma definição que utilize limites ou derivadas por aqui. Às vezes aparece alguma definição que use limite, mas é muito complicado de ter, mas ainda assim tem. Mas a maioria das demonstrações que ele faz é com base nas equações gerais de ensino médio que nós já temos. Uma boa demonstração que ele fez aqui, ó, é como chegar na função horária para um movimento uniformemente variado, que no ensino médio, né, a maioria dos professores apresentam como sorvetão. Mas eu não gosto muito dessa parte de decoreba de equação. Para mim, uma boa demonstração matemática é aquela que você pega o papel e realiza sozinho. E esse livro vai te ajudar muito a desenvolver essa parte. Para minha indicação a respeito dos assuntos mais avançados, eu vou trazer um livro muito interessante, que é esse livro aqui, Fundamentos da Física. E aqui no sentido eu estou utilizando o volume 4, que é o único que eu tenho aqui próximo de mim, do Halliday. Esse livro é muito bom quando se diz respeito à introdução à física no nível superior. Tendo em vista que esse livro ele vai trazer uma definição que já aborda o cálculo diferencial integral, certo? Mas de uma forma muito mais simples do que seria se você utilizasse outros livros que eu vou abordar ainda nesse vídeo, na parte de ensino superior no geral. Então por que eu digo que esse livro é um bom livro para o aluno que está no nível médio, quer ver um assunto mais aprofundado? Porque as definições de cálculo dele são mais superficiais. A gente não precisa de uma matemática, de um cálculo diferencial integral tão avançado para conseguir entender as demonstrações que esse livro consegue realizar. Além disso, é muito interessante a gente abordar os assuntos desse livro, porque o nível dele já é um nível mais avançado do que um livro de ensino médio no geral. E é interessante para que alguns alunos que estão pretendendo realizar alguns concursos militares, como o ITA e IME, poder abordar o assunto do cálculo diferencial integral dentro da física de uma forma mais simples. Claro, se você estiver no ensino superior, esse livro talvez não seja o livro abordado principalmente pelo seu professor, mas ainda assim é um ótimo livro para você conseguir ter um conceito mais aprofundado do que você está aprendendo ali na física, já com as técnicas matemáticas necessárias para entender alguns tipos de assuntos. Muitas pessoas, no geral, menosprezam esse livro. Dizem que ele é um livro que tem uma base matemática muito fraca e, de certa forma, eu não concordo com isso. Tendo em vista que eu acho que a matemática dele é uma boa matemática. Claro, que num conceito mais introdutório. Mas ainda assim ele vai trazer definições matemáticas, vai trazer demonstrações e técnicas matemáticas que já abrangem um nível superior. Mas ainda assim de um formalismo mais introdutório no geral, com certeza. E é por isso que eu digo que para o ensino médio, esse livro aqui ele é considerado avançado. Tendo em vista que as técnicas matemáticas que são abordadas nesse livro, algumas realmente são de nível superior. E o aluno entusiasta da matemática e da física vai poder ter uma boa representação desse conteúdo introdutório do nível superior, sem precisar de um rigor matemático tão alto como vai ser os livros que eu vou trazer aqui posteriormente. Uma outra coisa interessante também, já falando sobre esse livro, é que para um nível superior, eu trago ele como sendo um livro introdutório. De fato, ele, num quesito de nível superior, ele entra como sendo o livro mais simples da nossa abordagem no vídeo de hoje,
E de certa forma, se você está fazendo um curso de bacharelado em matemática e física, ou até um curso de engenharia, talvez esse livro não tenha uma abordagem matemática essencial para a sua formação, tendo em vista que a maioria dos professores realmente utilizam livros mais avançados. Porém, para recuperar algumas definições matemáticas mais simples ou algumas definições de física no geral, esse livro é ótimo para isso. Vai te abordar uma temática mais simples matematicamente, porém ainda assim vai ter uma boa construção teórica daquele assunto. E vale lembrar que não é porque esse livro ele é introdutório que ele de certa forma ele é menosprezado. Não, longe disso. A matemática desse livro ainda assim é uma matemática de nível superior. E uma coisa importante a ser analisada é que esse livro ele é muito bom no quesito de introdução. Então, se você realmente vê que sua base matemática não está bem consolidada, eu recomendo que você venha e utilize esse livro para o seu estudo principal. Caso você queira utilizar esse livro para um estudo secundário ou como uma segunda literatura, acompanhando uma literatura mais aprofundada, ainda assim ele é muito válido. E com certeza ele vai ser um ótimo aliado à sua literatura principal e os seus estudos no geral. Partindo para o nosso nível superior de uma forma intermediária, eu trouxe aqui a minha coleção de livros preferidas para introduzir o assunto de física no geral. Quando você já tem uma base matemática um pouco mais consolidada, a minha recomendação primordial de livro é justamente esse livro aqui, o Física, do Young e Friedman, ou como a gente carinhosamente chama, do Sears. O livro do Sears, de Física, é um ótimo livro, tendo em vista que a base matemática que ele traz é um pouco mais avançada. Então, ele se caracteriza justamente pelo que eu falei, por ser um livro intermediário de Física. Ele não é tão avançado como o próximo livro que eu vou trazer aqui, que provavelmente vocês já devem saber qual que é e tudo mais, mas ainda assim, ele é uma ótima recomendação literária quando você já tem uma base matemática um pouco mais consolidada e ainda assim precisa ter um teor matemático um pouco mais avançado para alguns assuntos em específico. Esse livro é uma ótima forma de você conseguir aprender física de uma forma literalmente intermediária. Não tão avançado ao ponto das definições matemáticas serem um pouco mais difíceis, mas também não tão introdutório ao ponto de ser considerado um livro do Halliday. Ainda assim, com muitas definições visuais e muitas demonstrações matemáticas interessantes, o livro do Sears é uma ótima pedida e é um ótimo contato com a física, se você já é um aluno que vem, por exemplo, de um ensino mais preparatório, como por exemplo um ensino numa instituição federal, ou se você já é um aluno que inicialmente começou estudando para concursos militares e encontrou-se com a física. Esse livro é uma ótima forma de você começar a ver os seus assuntos de física no geral. Eu recomendo esse livro como literação principal e única. Mais precisamente, a 12ª edição, que é a minha edição preferida. Não dizendo que a 14ª é ruim, ou a 10ª é ruim, e por aí vai. Para mim, todas as edições são boas. Mas a 12ª edição foi a que teve um melhor contato comigo e foi a que eu mais gostei. Justamente por conversar melhor comigo e ter uma abordagem um pouco mais clara, sem muita enrolação nos conteúdos em si. Uma coisa bem interessante também é que eu particularmente prefiro livros que é escrito dessa forma, em forma de coluna. Eu gosto muito mais de livros escritos assim, em forma de coluna, do que livros que são escritos de uma forma linear. Uma coisa interessante sobre esse livro, e também o livro do Halliday, é que os seus exercícios muito numerosos. E isso é muito bom para a gente consolidar a base matemática sólida, para a gente poder aprender definitivamente o conteúdo, além de uma boa teoria consolidada por esse livro. Eu acho que esse livro, na minha visão, é o melhor livro para se aprender física. E o melhor primeiro contato com física que você pode ter se sua base matemática for um pouco mais avançada. Partindo para o nosso último livro, o livro mais avançado, na minha visão, para o ciclo básico de física, seria novamente esse grandioso livro. O livro do Moisés, o Moisés de Nussenswagen. O livro do Moisés é um livro que, na minha visão, não é considerado um bom primeiro contato com a física, tendo em vista que a matemática utilizada por ele é de fato muito rebuscada para um nível de um aluno que está saindo do ensino médio e está sendo introduzido agora ao conceito do cálculo diferencial integral. Mas com certeza, ainda assim, é a melhor literatura, na minha visão, para se aprender física de uma forma sólida, muito mais construída e com certeza com rigor matemático necessário para um curso de bacharel em física ou licenciatura em física, ou seja lá qual for o outro curso que você esteja fazendo. O livro do Moisés ele é muito importante porque ele não deixa
suavizar-se a respeito do cálculo diferencial integral. E ainda assim ele explica algumas definições que nos outros livros não são utilizadas. Uma coisa interessantíssima sobre o Moisés é a respeito das suas questões. Ele tem quantidade de questões inferiores aos outros livros no geral, mas mesmo assim são questões ridiculamente desafiadoras. Não ridiculamente por ser algo ruim, mas sim porque o nível matemático é realmente alto. E com certeza essas questões vão te desafiar a conseguir ter uma boa base matemática e uma base consolidada para qualquer outro livro de matemática e de física no geral que você precise. Se você realmente consegue estudar e aprender pelo Moisés, eu garanto que conteúdos mais avançados de física, que a gente vai ver no próximo vídeo, como eletrodinâmica ou mecânica analítica no geral, não vai ser dificuldade nenhuma para você. Mas mesmo assim, é importante lembrar que para uma primeira abordagem à física, eu não recomendo o Moisés muito bom. Porque, por exemplo, aqui tem um exemplo ótimo a respeito disso. Esse livro de física é o primeiro livro. O curso de Física Básica 1, mecânica no geral, ele vai ser abordado no segundo semestre da graduação, onde o aluno, enquanto está vendo esse assunto, ele já vai estar tendo aquele primeiro contato com o cálculo diferencial, pagando a disciplina de cálculo 1. Perceba o seguinte, no capítulo 7, que é pouco antes de acabar o conteúdo de Física 1, que normalmente acaba aqui no capítulo 9 com colisões, ele já aborda uma coisa muito importante, que é o gradiente. Gradiente é um assunto que você só vê em cálculo 2 ou em cálculo 3, quando você está estudando o cálculo com funções vetoriais. Então, perceba que o rigor matemático dele é alto demais se for comparado para o nível que ele está sendo apresentado, que é o segundo semestre da graduação, onde o aluno está tendo o primeiro contato dele com o cálculo diferencial integral, e ainda assim é cálculo 1. Então, eu vejo que para um primeiro contato com a física, esse livro não é bom. Então, onde que eu utilizaria realmente ele? Quando você quer ter um segundo contato com aquela disciplina. Depois de você ter estudado ela, e às vezes você precisa retomar um assunto ou outro, você pode utilizar o Moisés, tendo em vista que provavelmente a sua base matemática já vai estar bem consolidada para poder entender esses assuntos. Ou até mesmo se desafiar um pouco a mais para poder entender aquele assunto com a matemática um pouco mais rebuscada. Eu vejo que o livro do Moisés é bom para essas duas situações. Uma outra coisa, que inclusive é o que eu estou fazendo, é utilizar o livro do Moisés para estudar e me preparar para a prova do mestrado, que eu pretendo fazer agora ao fim do ano. Então, resolver as questões de Moisés, de certa forma, vai preparar o seu nível matemático para qualquer outro nível de matemática que foi mostrado anteriormente. Se você realmente entende o que você está fazendo nas questões desse livro no geral, com certeza o seu raciocínio lógico matemático e a sua definição física no geral vai estar bem preparada para poder realizar as questões dos outros livros que foram mostrados anteriormente. Mas é claro, tem algumas pessoas que falam, e com certeza eu acredito que seja verdade em alguma parte, que algumas questões do livro do Moisés, de certa forma, não estão corretas, ou estão com algumas definições matemáticas erradas. E certo, pode ser que realmente algumas questões, um ou outro, esteja errado. Ou seja, uma pequena minoria dessas questões que não estão realmente corretas. Mas no geral, se sua definição matemática estiver boa o suficiente por ter aprendido juntamente com esse livro, e se seus conceitos físicos gerais estão bons o suficiente por ter aprendido com esse livro, você vai saber que aquela questão claramente está errada e ainda assim vai construir o seu raciocínio lógico matemático verdadeiro e coerente com aquela questão que você está analisando. Então, no geral, eu acho que esse livro ainda assim é um ótimo livro para se aprender matemática e física. Não só a parte dos conceitos físicos, claro que ele é um livro de física, mas sim aprender muitas técnicas matemáticas que você vai desenvolver resolvendo essas questões aqui. É um livro que realmente desafia o próprio aluno a entender totalmente e ver realmente o seu nível a respeito das questões que ele está estudando. Então, eu recomendo muito esse livro. Claro, como eu já falei, todos esses livros que eu trouxe são justamente a minha visão de recomendações literárias para aprender física no nível médio e a introdução no nível superior. Futuramente eu vou trazer um vídeo a respeito dos livros que eu utilizei e estou utilizando agora nessa reta final do curso para aprender a segunda parte do curso de Física, que é o ciclo profissional. E futuramente eu pretendo trazer também como está sendo a minha preparação para a prova do mestrado no final do ano. Quais livros estou utilizando, as técnicas que estou fazendo, como que eu estudo no geral e como que está sendo a minha preparação no geral. E é isso. Desde já, eu agradeço a todos vocês que estão assistindo meus vídeos, que estão se interessando pelo assunto. E muito obrigado mais uma vez por estar aqui nesse vídeo de hoje.